Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Olá para quem está me ouvindo aí no podcast, no Spotify, para quem está me vendo no YouTube em horário diferente, agora aqui é de noite, é quarta-feira, dia 7 de outubro, e vamos bater mais um papo aí sobre bolsa de valores. Pessoal, seguinte, eu quero começar a mostrar para vocês a análise gráfica, a gente vai começar a entender isso juntos. Só que eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender é definir qual é o nosso tempo gráfico, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do gráfico, para vocês poderem visualizar na prática o que é, o que não é, e depois a gente vai aprofundar esses elementos, tá bom? Vamos para o Profit ali, sem enrolação, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aqui na tela é um gráfico de Via Varejo, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico semanal, tá? Pessoal, o que eu quero que vocês entendam, né? Primeiro, depois a gente vai aprofundar isso, mas o fato é que cada candle desse, cada vela dessa, como a gente chama, corresponde à negociação de uma semana, tá bom? Perfeito? Aqui cada vela corresponde a uma negociação de uma semana, tá? Então, ao longo das semanas, esse gráfico foi sendo formado até que ele tomasse essa configuração. Vocês podem visualizar aqui no Profit Chart existem várias opções para que vocês escolham tempos gráficos. De igual forma, vocês podem visualizar que aqui, né, esse tempo gráfico aqui, ele quer dizer que cada candlezinho desse significa um dia de negociação, tá? De igual forma, pessoal, a gente tem gráfico de 60 minutos, onde cada candle vai negociar 60 minutos. A gente tem gráfico de 15 minutos, onde cada candle tem 15 minutos de duração. E tem gráfico até de 1 minuto. Algumas plataformas disponibilizam até gráficos em segundos. Eu não sei dizer se o Profit Chart já faz isso ou não, mas eu não tenho também esse interesse em saber, em buscar, porque eu não faço esse tipo de operação. Pessoal, o fato é o quê? O que eu gostaria de conversar com vocês? Percebo, o tempo gráfico mais curto, ele é usado por day traders, tá? É um tempo gráfico que pode ser usado de 5 minutos, 15 minutos. Às vezes o day trader utiliza o gráfico de 60 minutos para tomar decisões em que direção está indo o mercado, para que ele possa no gráfico de 5 ou 15 minutos realizar suas operações, tá? O gráfico menor do que 5 minutos, gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, geralmente é usado por scalpers, que são aqueles traders que fazem operações muitíssimo rápidas, tá? Eles fazem diversas operações no dia em tempos gráficos muito pequenos, tá? Aí, o tempo gráfico diário, ele é utilizado em sua maioria pelos swing traders. Então, o swing trader é aquele cara que faz uma operação que dura, às vezes, alguns dias, de 3 a 10 dias, 12 dias, tá? Ele pode olhar o tempo gráfico maior, semanal, para tomar a direção de mercado dele, para entender a operação dele, como é que vai funcionar. Ele pode, de repente, filtrar o gráfico diário, falar que ele tem uma entrada, ou querer antecipar, até buscando uma entrada no gráfico de 60 minutos, para poder conduzir ela pelo gráfico diário, tá? O position trade, que é o cara que faz operações em algumas semanas, que duram às vezes até 90 dias ou mais, é um cara que utiliza o gráfico semanal para tomar decisões. Ele pode também estar filtrando, olhando a direção do mercado no gráfico mensal, para de repente entender que ele tem uma entrada no gráfico semanal e filtrar essa entrada dele para entrar na melhor posição no gráfico diário, mas conduzir a operação pelo gráfico semanal. Pois bem, qual a diferença, Stecinski? Por que as pessoas falam tão mal do day trade e você também não fala bem do day trade, não? Por que você condena um pouco isso? Pessoal, vamos lá. Para vocês tentarem entender um pouco. Imagine que o position trade
é um cara que ele tá numa pista com 4 vias, pilotando uma caminhonete F100 restaurada. Linda caminhonete, aquelas caminhonetes antigas. E de repente cruza um cachorro na frente dele. Numa pista dessa, bem cuidada, com uma F100 bem revisada, que alcança uma velocidade até pequena face aos carros de hoje, ok, ele tem um tempo de reação, ele consegue entender melhor o que está acontecendo e de repente tomar a sua decisão. Muitas vezes até frear, parar, olhar no espelho, frear, ir para o acostamento, até ajudar o cachorrinho. Tá bom. O swing trader já é um cara que está numa pista com 2 mãos e ele tá com um carro assim muito bom. Vamos dizer que ele tá lá com uma Lamborghini andando a 220, 230 por hora num dia bonito. Se um cachorro cruzar à frente dele, percebe que o tempo de reação dele mudou, né? O que ele vai tomar de decisão é muito mais difícil já. Perfeito? Tá bom. Por que eu condeno o day trade agora? Não condeno, desculpa. Existem pessoas que ganham sim muito dinheiro com day trade, mas eu condeno para as pessoas que estão começando, não iniciar com contratos futuros, tá? Não começar com o day trade, aprender. Agora vocês vão entender com a minha comparação. O day trader é um cara que está numa pista única, que está chovendo, que está com cerração, com neblina na pista, e ele simplesmente está pilotando Fórmula 1. E aí cruza o cachorro na frente dele. Percebe? A tua capacidade de tomar decisões, como ela é afetada, como ela é pequena, como é rápido isso. É muito treino, é muita disciplina para se chegar a um nível em que se opere gráficos pequenos e se tenha capacidade psicológica para tomar suas decisões da forma correta. Perfeito? Então, assim, essa é a primeira comparação que eu quero deixar para os senhores. Segunda situação, senhores. Vamos lá. Muita gente opera o mercado futuro, índice dólar, mini índice, principalmente porque os pontos do índice são menores, em tese, né? Para as pessoas tomarem stop e aprenderem e tal. Mas vamos lá. O que acontece no mini índice? Se você pegar um gráfico do mini índice, você vai verificar, é um dos gráficos mais difíceis do planeta para operar. Por quê? Porque nos tempos gráficos pequenos, principalmente nos pequenos, nós temos um monte de robô operando. Sim, senhores, robôs, HFTs, High Trade Frequency, operando de monte, fazendo operações enquanto você está pensando tomar a decisão, ele já tomou, porque ele não tem emoção. Entendeu? E qual é a outra situação? Nesses períodos pequenos, se exigem uma quantidade menor de valor para você movimentar o mercado. Como assim? Vamos lá para o Profit. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, essa daqui é via varejo, tá? Vamos pegar o volume aqui, ó. Via varejo, se vocês perceberem, a média, essa é uma média dos últimos 20 dias do volume, tá? A média está dizendo que para mim fazer um candle aqui em via varejo, eu tenho que negociar aqui 7 bilhões. Perfeito. É um valor bem alto. Agora, hoje inclusive tivemos um caso esporádico que é esse daqui, ó. MMX. Essa daqui essa ação é uma empresa que fazia parte do grupo do Eike Batista, antigo OGX, tá? Aí você olha e você vê, esse daqui é o gráfico semanal, tá?
Esse aqui é o gráfico diário. Percebe aqui há quantos dias ele estava fazendo algumas barras de negociação pequenas, perfeito, bem pequenas. E você percebe que o preço estava aqui em torno da casa aqui de 1,80, 1,60. Tá, pessoal? Simplesmente em 2 dias esse ativo aqui subiu 263%. Da casa de 1,90 ele foi para 7,6, 7,15. O que isso daqui quer dizer para mim? Pessoal, vamos lá. Quanto eu preciso de dinheiro para nesse papel fazer uma barra dessa? Vamos lá. Essa daqui é uma média do volume, tá? Então você percebe aqui, ó, que nos outros dias sequer parece o volume. Os dias de maior volume aqui teve 737 mil negociado. Então quer dizer o quê? Com 1 milhão fazer uma barra. Pessoal, hoje aqui, ó, foram 11 milhões. Ontem que fez aquela barra ali um pouquinho maior, que deu um sinal de entrada para o pessoal, foi 963 mil. O que eu quero dizer para vocês? Que se eu tenho 963 mil, eu fiz essa barra aqui sozinho. Entende? E com isso eu quero dizer para vocês o quê? É muito fácil de manipular o mercado. Existem papéis, vamos lá, existem papéis que são chamados na bolsa de mico. São papéis que têm baixa liquidez, como o MMX, tá? Então o que eu quero dizer? Se eu tiver 1 milhão, eu faço uma barra tamanha que eu levo todo mundo que não tem 1 milhão, que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, e que não sabe o que está fazendo, aí lá e comprar esse ativo. Simplesmente porque, lá no Profit, olha lá, tá subindo. Olha o tamanho dessa barra e esse volume, cara. Gente, o que vai acontecer? Esse cara que tem 1 milhão e que fez uma barra dessa aqui e aproveitou o embalo que muita gente foi junto e aqui negociou 17 milhões, o que os caras que são espertos vão fazer? Quando chegar aqui amanhã, no abertura de mercado, esse ativo pode subir mais um pouco. E de repente eles vão fazer o quê? Eles vão lá e vão vender. Por quê? Mas por que eles vão vender se está subindo? Pessoal, sempre quando eu compro, eu preciso de alguém vendendo. E sempre quando eu vendo, eu preciso de alguém comprando. Como que eu faço as pessoas comprarem? Se está alto o preço e todo mundo acredita que vai ficar mais alto e essas pessoas começam a entrar aqui, vai chegar um momento que eu, se eu sou esperto, vou falar assim: ah, você quer? Tá aqui, ó, pode pegar. E eu vou começar a distribuir meus lotes, vou começar a vender lá no topo, para quem acha que está subindo e vai subir infinitamente. Então assim, qual que é a ideia que eu quero passar para vocês? O day trading, por exigir um volume financeiro menor, por ter um volume financeiro menor, mesmo que seja o índice, o dólar, né, que negociam volumes bem grandes assim, eles têm essa propensão a dar margem para que grandes instituições ou grandes investidores possam se aproveitar de um momento e com uma ordem grande ele movimentar o mercado de modo a dar destino para o preço, dar direção para o preço. E quando ele dá a direção, ele pode dar a direção que está subindo, todo mundo acredita nisso e começa a comprar, e ele faz o quê? Ele pega a contraparte, ele vende. E de repente se torna muita gente comprando e ele está vendendo, e de repente vai acontecer o quê? As pessoas vão ver que aquilo já não está subindo mais tanto e vão começar a sair. E o preço vai descambar, entendeu? Qual a diferença disso para um gráfico diário, para um gráfico semanal?
No gráfico diário, em bons ativos, que não são assim ativos que negociam com pouca liquidez, que negociam valores maiores, por exemplo, Via Varejo estava ali negociando 7 bilhões, é mais difícil de se manipular o mercado. Precisa de muito dinheiro para se manipular o mercado. E isso já se torna mais difícil. Gráficos diários e gráficos semanais, a partir do gráfico 60 minutos já não existe uma frequência tão grande de robôs operando. E queira ou não, o robô consegue ter um raciocínio muito mais rápido que o seu e ele não tem emoção. É difícil ir contra um robô programado por PhDs que estudaram modelos matemáticos anos e que trabalham para empresas como o JP Morgan, como o BS. Gente, aí você que está aí trabalhando vai querer pegar um tempinho do seu emprego e ir fazer day trade, como eu já fiz. Sou sincero em dizer. Então, o que eu digo para vocês? Esse é outro problema. O cara que vai operar day trade, primeiro, eu entendo que ele tem que largar tudo, ele tem que se abster de tudo na vida dele e fazer só isso. Então, ele teria que fazer um caixa para mais ou menos um ano, depois de eu estudar muito, ele tem que fazer um caixa para mais ou menos um ano de salário dele, pedir a conta no emprego ou fechar a empresa dele e falar, eu vou operar day trade, eu tenho um ano de caixa para me viver. E daí ficar operando day trade. Pode dar certo. Talvez ele seja o novo Neo do Matrix, seja o escolhido e faz dar certo, fique bilionário. Ok, tudo bem. Mas o swing trader, a maioria das pessoas não só complementando, a maioria das pessoas não consegue abandonar o seu emprego, abandonar a sua empresa. Então, o swing trader e o position trader dão opções para que essa pessoa continue trabalhando e mesmo assim ela opere na bolsa. Eu, como swing trader, que é a minha atividade principal, eu faço o que? Todo dia eu olho o mercado 15 para 5 da tarde e algumas vezes eu olho o mercado na abertura 10 horas da manhã. 15 minutos. Depois o que eu faço? Eu trabalho. Trabalho é o que vai me deixar rico. Se Deus quiser, né? O position trade, o cara que tem um tempo menor ainda, ele pode guardar um tempo para toda sexta-feira, 4h30 da tarde, olhar o mercado. E só vai olhar na sexta-feira, 4h30 da tarde, uma vez por semana. Definiu sua estratégia. Tem entrada? Tem. Não tem entrada? Não tem. E acabou. E é isso. Só que a diferença é que esses caras, na visão simplista, esses caras que operam menos, que operam uma vez por semana, que dão uma ordem a cada 2 dias, vão ganhar menos dinheiro do que o cara que tá boletando pra caramba. Tá errado. Essa visão que vocês têm que mudar. Tá errado. Por quê? Porque a quantidade de chance de você errar quanto você mais opera, de você errar indo contra robôs, de você ter que estar tomando decisões em tempos gráficos pequenos, você ter pouco tempo para poder tomar essa decisão, a chance disso dar certo é muito pequena. É muito pequena, tá? Então assim, senhores, o que eu quero passar com essa mensagem para vocês? Antes da gente entrar no assunto realmente de gráfico, de entender um candle, um indicador, uma linha de tendência, o price action e tal, definam o seu tempo gráfico, tá? O que acontece para você definir o seu tempo gráfico? Olha, eu tenho tempo todo dia ali por volta de 4h30, 5 horas da tarde olhar o gráfico. Legal, você pode ser um swing trader. Um dia ou outro talvez eu não tenha tempo. Ok, sem problema, dá para ser swing trader e controlar mesmo assim. Eu tenho dias que eu não consigo olhar o gráfico 5 horas da tarde, olha, no outro dia, 10 horas da manhã. Posso deixar um dia na mesa, posso perder alguma coisa, ou posso ganhar mais, mas tudo bem. Olha, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo nenhum. O meu lance é o seguinte, eu tenho tempo talvez só na sexta-feira, 4h30, 4 horas da tarde, dar uma olhadinha no gráfico, uma vez por semana. E eu tenho tempo no final de semana. Posso estudar no final de semana. Ok, no final de semana eu consigo estudar. Ok, então você pode estudar no final de semana.
Se você não tem tempo nem na sexta, você pode estudar no final de semana, deixar tudo ok, tudo pronto. E em algumas plataformas você pode inclusive dar a tua ordem, deixar a tua ordem lá pendurada para segunda-feira. Terça, quarta, quinta. Se pegar a sua ordem, pegou. Ou você pode estudar no final de semana e se a plataforma não tem essa possibilidade, como a minha, usa a Clear. Por que eu vou pagar a taxa de corretagem? Para quê? Em alguns momentos é óbvio que é bom ter um assessor qualificado, é bom pagar um pouco de taxa de corretagem para ter acesso a alguns instrumentos que você não tem. Por exemplo, operando pela Clear. Mas, gente, sou bem sincero, no swing trader, eu entendo assim que na minha condição, não preciso de mais que isso. Eu opero pela Clear e funciona, tá? Ah, mas a Clear eu deixo minhas ordens lá, eu não tenho que ficar mexendo, tá? Eu não preciso ficar operando o dia todo. Eu deixo minhas ordens lá, pregoadas, no book, tá? Então, assim, não preciso, não tenho problema com travamento, né? A minha forma de operar é essa. Para o cara que vai fazer day trade, com certeza eu recomendo, procure, né, algo que te dê uma assessoria, que você tenha um contato, um assessor sempre à mão, caso falta internet, falta luz, você precisa saber, tá? Agora, na minha forma de operar hoje, eu não preciso. Eu não precisava, eu realmente tinha, tá? Então, o que eu digo para vocês? O cara quer ser position trader, eu tenho tempo de estudar só final de semana, estuda final de semana. Se a plataforma da Clear, por exemplo, não te dá a opção de dar ordem durante o final de semana, segunda-feira, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, você dá uma entrada ali e dá a sua ordem rapidinho. Pode fazer até pelo celular sua ordem, você já sabe o ponto de entrada. Tudo bem, você já estudou lá, deixa anotadinho, você faz de onde você tiver, entendeu? Muito mais fácil, percebe? Você coloca a sua ordem, eu quero entrar se bater o preço aqui, eu quero sair se bater aqui com ganho e eu quero sair aqui se bater aqui com perda, perfeito? Então, pessoal, pensa, se você tem um trabalho que não te possibilita ficar na frente da tela, no mínimo das 9 da manhã às 11 da manhã, que é um dos melhores horários para day trade, e que não te possibilita ficar na frente da tela das 4 da tarde às 6 da tarde, que são os melhores horários para day trade também, eu acredito ser inviável fazer day trade. Desculpa jogar um balde de água fria. Você achou que você ia ficar milionário fazendo day trade, mas não vai. Você quer ter 1 milhão fazendo day trade? É até a provocação que eu faço no título. Você começa com 2. Começa com 2 milhões. E toca o pau no day trade. Sem estudar muito, assim, sabe? Vai embora. Eu tenho certeza. É a fórmula mágica para você ter 1 milhão em breve. Só continuar. Então, assim, pessoal, brincadeiras à parte, eu sei que a maioria das pessoas que hoje está procurando a bolsa de valores, as pessoas físicas, querem o quê? Querem rentabilizar um pouco mais o seu dinheiro, o seu capital, sem correr tanto risco. E a forma que vocês têm para fazer isso é o quê? É operando um swing trader, um position trade, com muita disciplina, com gerenciamento de risco. Vai chegar o momento que a gente vai falar sobre isso, sobre gerenciamento de risco, sobre mindset de operar, tá? Mas então, a primeira coisa que eu digo é o quê? Escolha um tempo gráfico maior. Se você já tem a plataforma aí da Clear, olhe para os tempos gráficos diário, semanal. Outra coisa é o quê? Que é muito importante. Deixa eu mostrar para vocês só para concluir. Vamos lá para o Profit. Outra coisa muito importante é o quê? Tem gente que opera fazendo isso aqui, ó. O cara olha aqui, aqui tá subindo. Galera, existe um ditado que o pessoal do mercado usa que é: olhe a floresta. Tem gente que olha aqui, ó, o diário aqui, ó, e fala assim: tá caindo. Gente, tá caindo. Ó, tira o zoom. Tá caindo? Tá caindo? Põe no gráfico semanal. Tá caindo? Olha. Uma imensa de uma linha de tendência de alta aqui, ó. Tá caindo? Põe no gráfico mensal. Tá caindo? Vai ter uma correção a princípio, eu espero. Mas caindo não tá. Então, assim, afasta o tempo gráfico, tá?
É recomendável, ó, aqui em ferramentas, configurações, existe aqui um lugar onde você coloca no gráfico aqui, ó, priorizar número padrão de candles. Número de candles padrão em um gráfico, 200 candles. O que eu quero com isso aqui, ó? Eu quero com isso aqui, ó. Via varejo. Vamos abrir o gráfico, novo gráfico. É isso. Quando ele abre, ele já abre para mim com no mínimo 200 candles, 200 dias aqui na tela. Que eu consigo ver, eu consigo entender melhor já o gráfico, tá? Se eu fizer isso no gráfico semanal, ele já vai abrir com no mínimo 200 candles, 200 semanas aqui na tela para mim, tá? Depois sim, fazer uma análise maior, macro, você começa a seccionar um pouco, né? Ah, tem uma resistência aqui, um suporte aqui, perdão. Olha lá no suporte, lá na semanal, segurou, legal, bacana, entendeu? Tudo bem, mas olhem a floresta, olhem o gráfico como um todo, tá? Então começa, pessoal, a olhar os gráficos diário, semanal, entender, começa pelo semanal, mensal, semanal, deixa mais longe, depois vai para o diário, começa a entender a direção do ativo, entendeu? Existem 3 tipos de tendência e 3 tempos de tendência. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas você já tem que começar a pegar o tempo do seu ativo, olhar e falar, pô, esse ativo aqui no longo prazo está subindo. E no médio prazo, que é o semanal, como se fosse, está subindo também. Aí de repente você olha, o diário está caindo. É bom de operar esse ativo? Depende, pode ser uma correção no gráfico semanal. E quando o diário retomar uma tendência de alta, você acompanha junto. Percebe? Ou você olha e fala assim, poxa, o mensal está subindo, o semanal está subindo e o diário está subindo. Legal? Legal! Ele está subindo e de repente está batendo só numa linhazinha, uma LTA ali, uma linha de tendência de alta, corrigindo. Cara, acabou a correção, você pega o primeiro candle, superação da máxima e você vai embora com o preço. E você vai ganhar dinheiro. O simples funciona, tá? Mas o simples é ter um olhar amplo. É olhar lá para trás o que está acontecendo com esse ativo, tá bom? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Cuidado, comecem olhando os tempos gráficos maiores, comecem no mensal, semanal, depois para o diário. Às vezes pode filtrar uma entrada nos 60 minutos. Optem pelo início num swing trade. Se for possível, até um position trade, tá? É difícil o position trade ser operado, porque pessoas como eu que têm essa tendência a querer operar, a querer clicar, elas têm dificuldade em esperar para boletar, entendeu? Isso é chato. Porque é monótono, tá? É monótono. Você vai dar uma ordem, às vezes, uma vez a cada 2, 3 semanas, tá? Mas, assim, é um dos melhores prazos para se ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Vai para semanal. Um monte de operador aí fala isso, mas ninguém escuta. Porque todo mundo quer ter... desculpa o palavreado, quer ter o tesão de apertar o botão. Porque, é claro, olha aqui, gente. Olha esse gráfico aqui. Agora, olha isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Por que você acha que essa boleta aqui é verde, é vermelho, é cheio de número, é cheio de cor? Por quê? Por que você imagina que isso é assim? É para parecer um cassino. Então, assim, não peguem esse vício de operar. Operem pouco, operem leve de início. Entendam o que vocês estão fazendo, tá? Procurem tempos mais longos. E a gente vai aprender do jeito certo e vai ganhar dinheiro, beleza? Peço desculpas aqui, pessoal, caiu um pouco a luz, mas foi realmente uma tempestade que está vindo aqui. E eu vou até parar a gravação por aqui, queria falar mais, mas acho que por hoje deu. Porque provavelmente a gente pode ter problema com a luz, com a internet e vai ficar difícil transmitir para vocês, tá bom? Pessoal, um forte abraço meu, tá? Que Deus abençoe vocês, bons negócios e vamos que vamos conversando. Valeu, forte abraço.